Jeremias, capítulo 1, versículo 17, 18 e 19. A gente vai ler e você vai entender. Todo mundo achou? Jeremias 1, 17, 18 e 19 diz assim: Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Louvado seja Deus, porque tudo é Ele, tudo é por Ele, para Ele, tudo é ao Senhor. Então vamos orar mais uma vez. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Que o Senhor, meu Deus, seja glorificado nesse lugar mais uma vez. Meu Deus, que não seja nada nosso, mas tudo teu, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos libertar, nos transformar, curar as feridas, Pai. Fazer o que te apraz, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. O Senhor sabe que nós precisamos, Senhor. Meu Deus amado, Deus querido, fala conosco. Estende a sua mão de bondade, de misericórdia. Estende a sua mão de bênçãos, Pai, sobre as nossas vidas nessa hora, Pai. Repreende toda dispersão, todo sono, todo cansaço, e que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Nos dê entendimento daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque quando nós entendemos, é mais fácil, Senhor, nós praticarmos tudo aquilo que o Senhor direciona a nossa vida, Pai. Abençoa, Senhor, todos que estão aqui, abençoa os pastores, nos cobre com teu sangue e, meu Deus, fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar. Estou feliz de estar aqui, né? Eu glorifico muito a Deus por essa oportunidade, porque é o Senhor que nos... Primeiro é Ele que chama e aí Ele cria no coração, dos pastores para convidar. Eu agradeço ao pastor Renato, a pastora, Valéria, missionária Valéria, pelo convite, porque é uma honra estar aqui, gente. E a confiança, Você botar alguém no altar da sua igreja, você sempre falou isso. Você botar alguém no altar da sua igreja, a gente não pode pôr à toa. Você tem que botar se realmente foi direcionado pelo Senhor. Ou se você confia também, que Deus está na vida daquela pessoa. Então eu me sinto honrada de estar aqui. Eu sei que Deus vai falar conosco, amém? Jeremias, gente, quem era Jeremias? Por que eu comecei? A gente vai falar sobre o capítulo 1, mas por que eu comecei no final? Porque a gente precisa entender que nenhum desafio é grande demais quando Deus que nos chamou. Grava isso hoje. Nenhum desafio é grande demais quando foi Deus que nos chamou. Aleluia. Nenhuma luta é forte o bastante para nos derrubar se foi Deus que nos convocou. Todos os levantes que vêm, todas as perseguições que vêm, e elas vêm, não se engane. Está escrito aqui, pelejarão contra você, mas eles não vão prevalecer. Sempre vai vir luta, vai vir tribulação, vai vir tempestade, vai vir inimigo, vai vir tudo. Mas a gente tem que entender que se o Senhor que nos chamou, nos convocou e foi Ele, não foi outra pessoa, você não está aqui porque o homem te chamou, você está aqui porque Deus te chamou. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Você está aqui porque o Senhor te escolheu antes de você nascer. A gente pensa que Deus nos escolheu lá na nossa casa já adulto. Não. O Senhor nos escolheu antes de nós nascermos, no ventre da nossa mãe. Antes da gente estar ali, Deus já tinha um propósito na nossa vida. E isso não é palavra fiada, isso é a palavra de Deus. Está escrito nessa palavra que a gente vai estar ministrando hoje. Então você tem que se sentir honrado. E eu quis começar do final para você entender. Eu sou contigo, diz o Senhor. Independente da circunstância, Ele é contigo e Ele está dizendo aqui na Bíblia. Então não tenha medo, não tenha vergonha, não fique, eu vou, não vou, eu faço ou não faço, vão pensar o que é de mim. Não, você tem que se preocupar. O que o Senhor está pensando de mim? O que Deus quer? Qual é o propósito de Deus nesse negócio da minha vida? É isso que a gente tem que entender aqui, Então a gente vai ver aqui em Jeremias, irmãos, Deus ele declarando, no começo aqui você vai ver, olha, assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 4. Antes, grava essa palavra, antes que eu te formasse no ventre, ou seja, não é nem no ventre, é antes.
Eu falei no ventre, né? Não, é antes. Antes dele formar você no ventre, ele te conheceu. Antes que você saísse da madre, antes que você saísse do ventre, ele te santificou. Glória a Deus. E as nações, ele te deu como profeta. Qual é o seu ofício na terra? Profeta. Qual é o seu ofício maior? Profeta. Quando perguntarem o que você faz, quem você é? Eu sou filho do Deus Altíssimo, amado do Pai. Porque é isso que a gente é, amados. A nossa identidade é filho de Deus. A nossa identidade é filho amado de Deus. Quem você é? Sou filho amado de Deus. Glória a Deus. Qual é o seu ofício? Eu sou profeta. Ah, mas eu não falo, pastor, é isso que te digo, mas você é profeta. Você é profeta, você declara, você profetiza, você determina a palavra de Deus, seja para o seu irmão na sua casa, seja na oração, no altar de Deus, você está profetizando, você está determinando, você está lançando uma palavra, então você é profeta. Está escrito na Bíblia, antes que ele formasse, ele conheceu, antes que saísse da madre, ele santificou. E as nações, ou seja, onde você for, no lugar que a planta do seu pé pisar, você é profeta. Eu vim aqui dizer que você é profeta. Então significa que o que sai da sua boca tem poder para liberar pessoas. O que sai da sua boca tem poder para curar vidas. O que sai da sua boca tem poder para levantar os cativos, para quebrar o jugo. O que sai da sua boca, e Deus que te deu essa autoridade, não fui eu. Não foram os pastores, não foram eles. É o Senhor. Ele te chamou antes de você ser formado no ventre da sua mãe. É muito profundo se a gente for meditar assim, sabe, lá mesmo, meu Deus, antes do ventre, como assim? Antes dele te colocar lá na barriga, ele já tinha te chamado. Que loucura, né, amados? Como assim? Não é que Deus sabia que eu ia ser, ele já sabia tudo. Ele já sabia das nossas falhas, ele já sabia da nossa limitação, ele já sabia quando a gente fosse errar, ele já sabia quando a gente fosse ter resistência. Ele não sabe, ele não deixa de saber nada, ele sabe de tudo. Nada é oculto aos olhos do Senhor. Você acha que o passo que você dá de falha, às vezes, a gente pede perdão porque a gente precisa pedir, mas você acha que Deus não sabia? O Senhor sabia. O Senhor sabia tudo, ele sabe tudo. Ele já sabe o nosso amanhã. Ele sabe até o último dia da nossa vida. Ele sabe tudo. Ah, então por que eu oro? Porque você ora, porque você é profeta. Porque você tem que orar a palavra. Porque você ora, porque você é filho de Deus. Porque você ora, porque o Senhor falou: pedir, dá-se-vos-á, bater, a porta será aberta. Por que você ora? Porque quando você determina, Deus pode mudar os tempos e as estações por causa da palavra que sai da sua boca. É por isso que a gente ora. Tem poder essa oração. E a Bíblia diz, então, que antes, né? Então eu acho muito legal. Ele, antes de tudo, ele conhecia, ele santificou e ele escolheu você. É coisa forte, amados. Isso aqui mostra que nada vem de nós. Aleluia. Essa aqui, se alguém perguntar para você assim, mas que capacitação você tem para ser chamado? Você lê lá aquele versículo. Na verdade, não vem nada de mim, vem tudo dele. Você lê lá esse versículo, ó, Jeremias 1:4, aí você fala para a pessoa, alguém te perguntar, na sua casa, na sua família, querendo desvalidar, né, o seu chamado, colocar ele inválido, você fala, realmente nada vem de mim, é pela graça, pela misericórdia, mas ele me chamou. Você não vai invalidar, né, falei desvalidar, desculpa, é invalidar. Você não pode invalidar aquilo que Deus já fez na minha vida. Eu não posso invalidar o que Deus já fez na sua vida. Acabou. Ponto. Ele te escolheu, ele te chamou, ele te santificou. E agora ele quer fazer o quê? Te usar. Agora depende de você. A parte de Deus ele já fez. A parte de Deus que é a mais difícil, quer levantar você, quer te chamar, quer te santificar, ele já fez. Agora ele quer fazer o quê? Nos usar. E a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que Jeremias começou a falar, né? Eu não sei falar. Eu sou uma criança. E a gente é cheio de desculpas. Nós somos cheios de eu não sei, eu não posso, eu não vou. Muitas vezes realmente a gente se sente assim, mas muitas vezes é para ocultar, é para esconder de nós mesmos, né? A nossa, muitas vezes, falta de fé naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. É forte, amados. Porque é a gente que tem que crer. Se a gente crer, diz a palavra lá em João, obras maiores a gente fará.
acreditar nessa palavra, acreditar em tudo que está escrito aqui. E precisamos viver ela, sabe? Entender ela para a nossa vida. E é interessante aqui, né, que a gente vê que Deus tem um plano específico para cada um de nós. Por mais que Ele tenha te chamado, nos chamou todos nós, é específico o plano de Deus para a nossa vida. Não é igual, Deus não faz de monte. É individual, Ele te conhece pelo nome. Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você sente, o que você pensa. É individual isso. E isso é tremendo, é poderoso. Então Deus não faz de monte, né? Por mais que Ele trabalhe na multidão, por mais que Ele trabalhe com todos nós, tudo de Deus é muito específico para cada um. Por isso que nem sempre o que serve para mim vai servir para você. Por isso que nem sempre as lutas que eu vou viver são as lutas que você vai viver, porque é muito específico. Depende muito da nossa estrutura, e cada um tem uma estrutura, cada um tem uma força, cada um tem o seu momento também. Ninguém é igual a ninguém. Diz que o nosso polegar é diferente de todo mundo, né? A digital do ser humano, quase 8 milhões de pessoas na Terra, todo mundo tem digital diferente. É muito incrível, só Deus poderia fazer uma coisa dessa. Só o Senhor podia fazer algo tão extraordinário. Então você tem valor, meu irmão. Nós temos muito valor, a gente tem que crer nisso, né? E o nosso chamado, que eu acho mais legal disso aqui, que você vai ver Jeremias resistindo, mas você vai ver que o nosso chamado não depende da nossa capacitação humana. E eu acho isso incrível. Porque, por exemplo, quando alguém fala, vamos lá para você fazer tal coisa, não depende da sua capacitação. Lógico que quanto mais você estuda, quanto mais você ora, mais Deus te enche, mais intimidade você tem, mas não depende de você, tipo, eu vou me capacitar para depois Deus começar a fazer na minha vida. Não, Ele vai fazer antes de você se capacitar. Porque se você capacitar primeiro, você vai pensar que foi porque você estudou, porque você fez e aconteceu. Então o Senhor te mostra, não, fui eu que fiz na sua vida. Eu direcionei você para esse caminho que você está hoje. Então não é nada nosso. A capacitação não é nossa. Então você vê que quando Deus chama Jeremias no versículo 4, e Jeremias vai ter resistência no versículo 5, que ele vai falar, Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança, o Senhor vai dizer para ele, não diga que você não sabe falar, porque eu vou fazer na sua vida. Eu vou te direcionar, eu vou te colocar nos lugares, eu vou colocar na sua boca as palavras. Não tem por que você dizer que é uma criança. E às vezes a gente tem desculpa demais, né, de dizer, eu estou cansado, eu estou mais velho, eu já estou debilitado, eu sou criança, eu não sou. A gente fica dando desculpas para cumprir aquilo que Deus já falou que vai dar certo na nossa vida. É tremendo, mas Deus está falando comigo também aqui. Deus é tremendo. É uma espada a palavra, né? Ela vai aí, vai aqui também. Aleluia. E aí a gente fica falando, Senhor, não, mas tem alguém que é melhor que eu. Deus não está perguntando se tem alguém melhor que você. Com certeza tem muitas pessoas melhores que nós. E eles vão alcançar outro tipo de pessoas. Nós temos um tipo de pessoa para alcançar, e outras pessoas vão ter outro tipo de pessoa para alcançar, porque é a nação. As nações têm que ser alcançadas. Lembra que ele falou? Te dei para o profeta nas nações. O mundo inteiro precisa ser alcançado. Precisa ouvir a palavra. Precisa ter a revelação de que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, e ao terceiro dia ressuscitou, e ele vai voltar para buscar as pessoas. Precisam ouvir isso. A gente sabe que nem todo mundo vai aceitar, vai receber, vai ser salvo. Infelizmente, é o remanescente que vai ser salvo, diz a palavra. Por quê? Porque muitas pessoas não querem, muitas pessoas não vão ficar com o coração duro, endurecido. Mas que a palavra vai chegar no mundo inteiro, ela vai chegar. Então, tem alguém melhor que eu, deixa esse alguém melhor que você, ele vai pregar em outro lugar, mas ele vai pregar. E você vai pregar onde Deus te colocar. E amém por isso, porque os nomes do Senhor tem que ser glorificados. Como eu falei, não é nada nosso, tudo dele. Tudo é para Ele. Amém, amados? Estão entendendo isso? Deus é fiel. E aí Jeremias começa eu não sei falar, voltar para aqui no versículo 5. Então disse eu, Senhor Jeová, é que eu não sei falar porque eu sou uma criança. Estava inseguro, né, amados? Porque era uma responsabilidade muito grande. Imagina Deus falar para você, eu dei para o profeta nas nações. É uma responsabilidade muito grande. Se você for levar o pé da letra, as coisas que o Senhor fala para você, é uma responsabilidade muito grande. Aí você fala, meu Deus, né? Que responsabilidade. Porque a obra de Deus não é uma brincadeira. Estava conversando com meu esposo hoje à tarde. A gente trabalha junto e a gente conversa também, né? Trabalha, conversa, tudo. E aí a gente estava conversando sobre a obra, né? Que muita gente leva a obra de Deus na brincadeira.
leva a obra de Deus como se fosse até comércio, como se fosse qualquer coisa. E aí ele estava me falando ali, que ele viu um vídeo, né, de alguma coisa de escândalo, aí eu disse para ele assim, falei assim, amor, naquele grande dia todo mundo vai ter que prestar contas para o Senhor. Então, tipo assim, existe? Existe. Não existe, por exemplo, advogado bom, advogado ruim, não existe médico bom e médico ruim. Existe também, amados, servo de Deus bom, servo de Deus ruim. Ruim que é pouco capacitado, não, ruim mesmo, que não quer fazer, que não ama a Deus, que está na igreja às vezes. Existe, vai existir sempre, e a gente não tem como mudar isso. A gente tem como fazer como o irmão falou ali, pregar, não desistir, continua sendo nossos irmãos, né? Porque Deus chamou também, mas se não quiser se consertar, naquele grande dia vai ter que ter um conserto com Deus. E a gente fez a nossa parte. Por isso que é tão importante, você está falando é tão sério, né? A obra de Deus não é brincadeira. Então Jeremias entendeu, eu sou uma criança, mas ao mesmo tempo que ele estava inseguro, ele estava dando desculpas. Porque se foi Deus, entenda o que eu estou querendo dizer para você. Ao mesmo tempo que a gente diz, Senhor, é uma responsabilidade grande cuidar de uma igreja, ou pregar em algum lugar, ou pregar na minha casa, ou ser um testemunho ali no meu trabalho, né? É uma responsabilidade? Deus sabe que é. Mas ao mesmo tempo que você acha uma responsabilidade grande, você está dando uma desculpa para o Senhor. Você está querendo fugir dessa grande responsabilidade. Essa é a verdade. Ao mesmo tempo que a gente dá a desculpa, a gente quer fugir dela. A gente quer, né, sair dessa responsabilidade que Deus está colocando sobre nós. Mas deixa eu te falar, se o Senhor te chamou, Ele sabe que você vai aguentar. Ele sabe que você é capaz. Então, é uma coisa interessante que eu tenho para falar para você é que não adianta resistir, não adianta querer parar, não adianta querer ficar murmurando, querer achar que Deus não vai fazer na sua vida, porque o medo não pode parar a obra de Deus. O medo não pode parar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. A insegurança não pode parar o que Deus te chamou para fazer. E o medo, irmão, eu vou te dizer para você, por experiência própria, o medo paralisa. Eu já tive épocas da minha vida em que eu fiquei insegura com algumas coisas, não vou fazer, e aí o que aconteceu? Eu não fiz, fiquei paralisado. E aí o Senhor fala, o que é que está fazendo aí, na caverna? O que você está fazendo aí? Levanta e come, muito comprido é o seu caminho. Deus fala, mano, Deus fala com a gente. Deus fala na Bíblia, Deus fala na igreja, Deus fala através de alguma coisa que você está ouvindo no louvor, de repente. O Senhor ministra ali e você fala, meu Deus, né? Tu acorda. Então o medo não pode nos parar. Não deixa o medo te paralisar. Porque quando o medo paralisa a gente, muitas pessoas estão deixando de ser salvas. Quando o medo paralisa a gente, nossa família está perecendo. Porque a gente abaixa a guarda. Quando a gente abaixa a guarda, nossa família perece. Quando a gente... É igual Moisés. Lembra de Moisés, aquela palavra que fala... quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, Josué ganhava no campo de batalha. Só que Moisés cansava, a mão pesava, aí ele abaixava a mão, quando ele abaixava a mão, abaixava a guarda, o que acontecia? Israel começava a perder a guerra. Aí Arão e Ur falou, vamos sustentar Moisés, a gente precisa de pessoas, né? A gente precisa de pessoas. Nunca se isole, amados. Quando a gente se isola, é isso que o diabo quer. Quando a gente se isola, a gente não compartilha, a gente não, sabe? A gente sozinho é mais difícil. Porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, se um cair, o outro levanta. Então é melhor sempre ser dois. É melhor sempre alguém estar do seu lado para te ajudar. Se a sua parente, sua família não está aqui, você tem irmãos para te ajudar, você tem líderes para te ajudar. Mas não fica sozinho, não batalha sozinho, porque sozinho a gente perde as batalhas, porque a gente não tem força. Por mais que Deus nos fortaleça, a gente precisa ouvir um testemunho forte de alguém para falar, meu Deus, fez na vida dela, vai fazer na minha vida também. A gente precisa de um louvor falando, tá sofrendo, ore, chore, louve, né? Toma, a gente ouviu ali. Tá sofrendo, louve, tá chorando, louve. A gente precisa de alguém, alguma coisa que nos impulsione. Esses dias eu falei com meu esposo, eu gosto de gente que me impulsiona. Eu não gosto de andar do lado de gente murmuradora. Eu falei para meu marido essa semana, não foi hoje, né? Hoje a gente estava conversando sobre outra coisa. Aí eu falei, eu gosto de gente que me bota para cima. Não me elogia, não é isso. Mas que me impulsiona a querer buscar, a querer orar, a querer fazer a obra, sabe? Porque tem gente que só reclama. Tem gente que é o tempo todo, ai, ó céus, ó terra, e aí nada acontece, mano. Não é? Aí você fica igual, a pessoa está falando, você vai fazendo assim, né? Vai puxando junto, porque contamina.
contagia a alegria e contamina a tristeza. Não que a gente não possa ter dias de tristeza, a gente tem dias de... Não são todos os dias que são bons, tem dias que são maus, tem dias que são difíceis, tem dias que são de luta, de choro, enfim. Mas o importante é, no seu dia a dia, no normal, no geral, você ser impulsionado sempre. Por isso que é tão importante você andar com pessoas que realmente servem a Deus, que realmente querem algo com Deus, porque você vai ficar igual. Quando a gente anda muito, andar, eu digo é andar, viu? Dia a dia. Não estou dizendo para você não andar com quem não serve, no seu trabalho. Às vezes a gente trabalha num lugar que só a gente é crente, vai fazer o quê? Vai pedir demissão? Não, você tem que ser luz lá dentro. Mas eu estou dizendo andar, comunhão, dia a dia. Quem você vai confidenciar a sua vida? Essas pessoas têm que ser, né? Pessoas que impulsionam a gente. Pelo menos eu gosto disso, viu? Eu gosto disso, porque senão, amados, a gente esmurece. E aí a gente esmurece e fica esmurecido lá um tempão. E o Senhor querendo nos levantar. Mas voltando para cá, então ele fica dando essas desculpas e o Senhor fala com ele, versículo 7, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar, Deus vai te enviar, irás. E tudo que eu te mandar, você vai dizer, dirás. Então, irmãos, é muito interessante que a gente tem o medo, a gente fica dizendo, isso aqui é a minha idade, é o meu cansaço, é o meu trabalho, que a gente bota no trabalho, é a minha família, não dá. E o Senhor está dizendo, não diga não dá. Não diga não vou, não diga eu sou uma criança, não dê essa desculpa. Porque aonde quer que eu te enviar, eu quero enfatizar de novo isso. Que, versículo 7, que eu te enviar, Deus que te envia, é Deus que te leva, é Deus que te traz, é Deus que faz tudo na nossa vida. Aonde eu te enviar, você vai. E o que eu mandar, você vai falar. Sabe por quê? Quando Deus manda, Ele garante. Às vezes a gente fica com medo de falar as coisas para as pessoas, a gente fica com medo de compartilhar as coisas que o Senhor está mandando compartilhar. Não estou falando que você sai contando a sua vida, sai contando tudo que acontece. Não, meu irmão. Mas tem coisas que o Senhor está te direcionando, te mandando você fazer. E você faz o quê? Não vou compartilhar. Mas o Senhor está falando, o que eu mandar, você tem que dizer. Porque Ele sabe por que Ele está mandando. Ele sabe por que Ele está falando para você. Então, se Deus te chama, Ele te capacita. Amém ou não amém? Aleluia. Se Ele te chama, Ele te capacita. A gente não precisa se preocupar com limitações, com as nossas limitações. Mas eu tenho limitação. Eu também tenho um monte, amado. Se eu começar a sentar aqui com você, eu vou falar, você vai falar, não é possível, pastor. Uma vez eu falei para uma amiga minha, né? Nossa, eu sou tão tímida. Ela falou, você? Falou, você é tímida? Fazendo vídeo, eu falei, mas eu sou tímida assim, né? Envergonhada, né? Timidez não. Envergonhada com algumas coisas. Às vezes eu chego num lugar que eu não conheço ninguém, eu fico toda ganhada assim, eu tenho vergonha. Eu não sou aquela pessoa. Parece que sim, né? Mas não, amados. É para a obra de Deus, a gente tem que ser assim, tem que ter ousadia no espírito. Mas no dia a dia, você chega num lugar que você conhece ninguém, tem gente que chega gritando, falando, eu não sou dessas. Eu fico ali e tal, como que eu vou chegar aqui? Eu fico meio sem graça, né? E aí depois, amém. Depois que eu conheço, também acabou a vergonha. É só no primeiro momento, né? Lugares novos, coisas novas, eu fico meio assim e tal. E a minha amiga que eu converso, que eu conto, ela fala, você... Entendeu? Então tem coisas que a gente tem como limitação, que a gente sabe que tem, que é ruim, que a gente não gostaria de ter. Eu queria chegar chegando, sabe? Falando e tal, mas não sou dessas. Eu não consigo, eu tento às vezes, mas fica meio forçado. Então eu não faço. Não digo na igreja, tá? Pregando, porque pregando você é uma coisa, porque o Senhor está te usando. Eu digo na sua vida, na sua vizinhança, no seu trabalho. Eu vou andar com meu cachorro, eu falo bom dia para todo mundo, mas eu fico meio assim, não fico, bom dia! Não, entendeu? Você entendeu? Tem gente que é mais super extrovertida. E eu acho isso ruim, eu queria ser extrovertida muito. Porque eu acho que você alcança mais, você, né? Mas enfim, Deus sabe que o meu jeito é esse, eu sou assim, e Deus vai me mudar se Ele quiser. Mas Ele me usa assim, entendeu? Mas é a limitação, mas eu vou ficar botando, digamos assim, o não fazer, a limitação nos meus não fazer. Vou ficar botando essa desculpa? Não, posso. Não. Aí você vai lá, liga a câmera, eu gravo um vídeo, parece que eu não tenho vergonha de nada, e acabou. E Deus vai glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. E amém por isso. E aqui, irmãos, você vê que a gente precisa confiar mais naquilo que
São coisas assim, né, que você precisa gravar na sua vida. Quando você não faz, é falta de confiança. Porque se Deus que te chamou, se Deus que te mandou e você não faz, é falta de confiança. Falta de, usando a palavra certa, fé. Eu não tenho fé suficiente para fazer o que Deus mandou eu fazer. Para falar o que Deus mandou eu falar. Ou para ir aonde Ele está mandando eu ir. Eu não tenho coragem, eu não tenho fé, eu não tenho confiança para fazer. Porque essa é a verdade quando nós não fazemos se Deus não nos mandou. Amém, gente? Então, se Ele falar com Jeremias, aonde quer que eu te enviar, você vai. Tudo que eu te mandar, você vai dizer. Significa que a gente precisa confiar. Eu confio que o Senhor está falando isso comigo. Então, eu vou na cara e na coragem. Eu sei que Deus vai diante de mim. Ele vai quebrar as barreiras. Ele vai tocar no coração. Aquele coração vai estar pronto para ouvir a mensagem. Porque Deus está mandando eu falar essa mensagem. Aleluia. A gente precisa dessa fé. Porque com essa fé, nasce uma ousadia dentro de nós. Sabia? Eu aprendi isso na caminhada. Eu também já fui assim. Ai, Senhor, eu vou falar isso, mas e aí? Você vai falar porque eu estou mandando. Não é você que vai falar. Então tá bom, se o Senhor que vai falar, o Senhor vai fazer alguma coisa na vida da pessoa. Então não é sobre nós, tá entendendo? Se o Senhor mandar você botar a mão na cabeça, orar para a pessoa, ore que as palavras vão vir, Deus vai fazer alguma coisa. Não somos nós, amados. A gente é instrumento, sim, precisa. Ele precisa das ferramentas. Ele quis, né, ter, porque ele podia dar ordem, né, para os anjos fazerem tudo, mas ele quis contar conosco. Deus quer contar conosco. Ele é Deus, ele não precisaria. Se fosse pensar, né, de uma maneira bem assim, fria, a gente pensaria, não, Deus não precisaria de nós. Não precisa, mas ele gosta, ele quer contar. E ele conta conosco. Então que bom, é uma honra isso, né? É um privilégio. Então da próxima vez que o Senhor te enviar para algum lugar e te mandar falar alguma coisa, se lembra dessa palavra, Jeremias 1, versículo 7. Senhor, eu vou aqui, ó, pela graça, vou falar. Aleluia. Solta a palavra, depois que você lembra que você é profeta, depois que você falar, a palavra vai fazer o que apraz a Deus naquele coração. Maravilha. A Bíblia diz lá em Isaías, se não falha a memória, 55, que a palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia. Antes ela faz o que apraz a Deus no coração da pessoa. Ou seja, Deus não lança uma palavra, não vai voltar vazia para o céu, não vai voltar. Teve uma semente que foi plantada no coração e vai ser gerada um fruto. A palavra, Isaías 55, pode olhar lá. Não volta para Deus vazia, antes faz o que apraz a Deus no nosso coração. Então, exatamente assim como a chuva, né? A chuva, quando ela vem na terra, o que acontece? Ela molha a terra. E aí vai dar fruto. E os pensamentos também, o Senhor, é essa parte da Bíblia que fala isso, são maiores que os nossos. Então a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar em obedecer à vontade de Deus. O segredo da vitória é esse, é obedecer. Amém? E aí a Bíblia continua dizendo aqui, não temas. Depois que Deus chama Jeremias no versículo 5, no versículo 6 ele ouve uma resistência, no versículo 7 ele fala, olha, eu vou te enviar. Aí no 8 ele fala, não tenha medo diante deles. Por quê? Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Porque às vezes também é o medo que não deixa a gente fazer as coisas, como eu disse um pouquinho antes. E aí o Senhor já fala, não temas diante deles. Quando você estiver diante daquilo que Deus mandou você falar, daquelas pessoas, não tenha medo, porque Ele é contigo. Glória a Deus. Para te livrar de quê? Sabe lá, irmão? Livrar de tudo que vier contra nós. A Bíblia fala em Isaías também, se não fala minha memória, 53, que quando a gente passar pelo fogo, ele não queimará, lembra? Nós estamos vamos aqui. Quando a gente passar pelas águas, a gente não vai submergir, não vai afundar. A chama do fogo não vai arder em nós. Ou seja, ele vai nos livrar. Ele não livrou Daniel, ele não livrou os servos dele na fornalha, ele não livrou tantos José no Egito, tanta coisa que José passou. Ah, pastora, mas José passou, mas quem passou com ele? Seria muito pior se Deus não estivesse com ele. Pode acreditar, irmãos. Passar a gente passa, mas seria muito pior se a gente passasse sozinho. Eu fico imaginando pessoas que não têm ainda o entendimento do Senhor, que a gente tem, glória a Deus por isso e misericórdia dele, que a gente tenha o entendimento do Senhor já, o que elas não passam? Para onde que elas correm quando elas estão desesperadas, gente? Porque eu fico pensando, sabe, esses dias eu estava fazendo uma oração, eu falei, Deus, o que seria da minha vida hoje se eu não tivesse um dia, né, entendido?
Porque Ele tinha escolhido antes do ventre, amém? Mas a gente precisa dar a resposta. Senhor, eu quero, eu aceito, eu recebo, eu não tenho dúvida. Então, se eu não tivesse tomado essa decisão, que todos nós temos que tomar, por isso a gente está aqui, nós tomamos um dia, nossos familiares um dia vão tomar, os que não estão aqui. O que seria da nossa vida? Já parou para pensar nisso? De vez em quando eu faço essa oração. Jesus, o que seria de mim? Por quê? Porque tem luta que a gente passa, que eu falo, meu Deus, o Senhor está comigo. E está difícil. Eu não estou suportando, está muito difícil. Eu imagino quem não tem o Senhor numa situação dessa. Está entendendo, amados? Tem que louvar a Deus, porque você tem o entendimento que o Senhor está contigo. Ele não te abandona, Ele não te desampara, Ele não vai te deixar sozinho, Ele vai cuidar de tudo, Ele vai te livrar, como Ele falou, que a gente tem que ter esse entendimento. Isso é muito importante, porque os propósitos de Deus, eles não são impedidos quando a gente crê e a gente avança. Esses dias Deus falou algo comigo que me entristeceu o coração, chorei muito. Chorei, agora choro demais, viu? É uma coisa também, eu sou bem chorona. Nem parece, né? Tenho cara de durona, mas eu não sou, eu sou chorona. Mas eu gosto de chorar na presença do Senhor. E aí, o Senhor falou algo comigo na palavra, e o Senhor falou assim, que tem horas que a gente está abortando os sonhos dele. Mas uma placa no meu coração isso aí, uma flecha assim, ó. Comecei a chorar, eu falei, Deus, eu chorava. Eu falava assim, Senhor, eu não quero abortar seus sonhos, seus planos. Aleluia. Ah, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Sabe quando você aborta os sonhos de Deus? Quando você tem medo de fazer o que Ele mandou. Glória, glória a Deus. Por que é abortar? Porque ele não nasce. O que é um aborto? Uma criança que não nasceu. O que você abortar um sonho? É um sonho que ele foi gerado no coração de Deus. Deus colocou no seu coração, mas você não teve coragem de gerar ele. É forte demais esse amor. Deus falou comigo. E até agora, quando eu falo, eu fico toda arrepiada aqui. É muito forte. A gente não pode abortar os planos de Deus para a nossa vida. A gente precisa ter coragem de avançar e falar, Senhor, me ajuda, porque às vezes é difícil, amados. Tem horas que a gente está meio sozinho. De gente, eu estou dizendo. Deus nunca nos desampara, Deus nunca vai deixar de ser conosco. Mas tem horas que a gente olha para o lado e a gente não sabe com quem contar. Meu Deus. Não sei se você passa isso, eu passo. E aí a gente fala, Deus, com quem eu posso contar? Porque tem coisas, amados, que você não pode contar. Não é contar para, é contar com. É o apoio, é o dar a mão. Então aí a gente acaba abortando o sonho de Deus. Porque a gente olha para o lado e a gente fala, Deus sozinho, eu não vou conseguir. E aí, Deus, se você tiver coragem, o Senhor vai colocar pessoas do seu lado. Mas só que a gente é tão, às vezes, sem fé, que a gente não tem coragem, a gente não avança. E aí nós paramos. E quando a gente para, a gente aborta os planos de Deus. É muito forte, gente. Glória a Deus, aleluia. Poderosamente. Guarda isso, porque é muito quando você pensar em desistir de alguma coisa que Deus mandou você fazer, não é coisa que está no seu coração, é coisa que Deus mandou você fazer. Você lembra, se eu desistir, eu estou abortando o sonho de Deus para minha vida. Não é o sonho de Deus para realizar, porque Ele é Deus tão poderoso que Ele vai levantar outra pessoa. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Então depende de nós. Ele gosta de nos usar, de ter a nossa cooperação. Ele quer. Mas se eu não fizer, o outro vai fazer. Se você não fizer, o outro vai fazer. Se você não falar, as pedras vão clamar. Está dizendo a Bíblia? Se você não clamar, as pedras clamarão. Só que a gente aborta para a nossa vida o sonho e o projeto de Deus, o propósito que Ele tinha. E eu vou te falar, é triste, irmãos. É uma tristeza tremenda. Então que a gente possa avançar, né? Que a gente possa entender os propósitos, que a gente possa não desanimar. E quando for preciso, peça socorro, peça ajuda, conselho, uma conversa, uma oração. Amém? E aí ele diz aqui, eu sou contigo. Vou falar de novo para você. Eu sou contigo. E aí a gente se alegra, eu sou contigo, se você é comigo. Mas aí na hora H a gente parece que esquece dessa versículo, né? A gente só pensa no desafio, na dificuldade que é realizar alguma coisa. E a gente não se lembra, eu sou contigo. Que a gente possa se lembrar disso, amados. Que a gente possa entender que Ele é conosco. E Ele nos livra. E Ele vai na frente, Ele abre o caminho que precisa. Ele tira as barreiras que estão lá se colocando contra nós.
nós. Ele faz isso. Glória a Deus. Se a gente não conseguir, Ele levanta outra pessoa para nos ajudar. A gente não está sozinho. Amém, amados? E aí no versículo 9, ele estendeu a mão, tocou na boca de Jeremias e disse o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Aleluia, glória a Deus. Coisa forte, amado. Eu ponho as minhas palavras na sua boca. Louvado seja Deus. Quando Deus coloca as palavras dele na nossa boca, significa o quê? Que não vem de nós. Mais uma vez falando isso. Vem dele. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Quando a gente vai pregar, quem prega a palavra em algum lugar, quando a gente vai pregar, né? A gente pergunta para o Senhor: Senhor, o que eu ministro naquele lugar? Porque eu sempre falo isso, por mais que a gente estude a Bíblia e conheça muitas palavras da Bíblia, o Senhor quer falar específico para algum lugar. Tipo, você vai numa igreja igual eu estou aqui, Deus quer falar específico. Então não adianta eu falar, eu querer, eu vou pregar sobre tal coisa que eu já conheço. Tem que ser específico. Porque Deus conhece. Não é? Quem vai ouvir? Deus pode usar a gente de qualquer palavra? Pode, porque nós somos servos, instrumentos. Mas Ele quer colocar as palavras dele na hora certa na nossa boca, para que a gente possa ser usado para aquelas pessoas específicas. Entendeu isso, amados? Então deixa Deus colocar as palavras na sua boca. Deixa Ele direcionar o que você vai falar. E isso eu não estou falando de pregar só, eu dei o exemplo da pregar, de ministrar, mas é no trabalho, é no seu lar, é no meio seu social ali, vizinhos, amigos, parentes. É onde o Senhor te colocar, meus irmãos aqui também, entre uma conversa e outra, você ser instrumento. Eu coloco as minhas palavras na sua boca, o Senhor falou para Jeremias. Deixa Deus colocar as palavras dele na sua boca. Aleluia. E a Bíblia diz no versículo 10, olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruires, para arruinares, e também para edificar e para plantar. Eu coloco, hoje, nesse dia, eu vou te colocar sobre as nações, ou seja, nesse dia eu estou te capacitando, eu estou te levantando. Nesse dia eu estou preparando nações, pessoas, lugares para você ir e ministrar a palavra sobre aquelas pessoas, e fazer uma oração sobre aquelas pessoas, e profetizar uma palavra sobre aquelas pessoas, e determinar na vida delas o que Deus falou para você determinar. Porque quando Deus determina a vitória, você determina a vitória. Determina a cura, você determina a cura. Deixa Deus usar, irmãos, para curar, libertar, transformar vidas, fortalecer corações. Tem gente precisando que você venha abrir a boca e determinar. Se você tem medo, peça a Deus, tira o medo, tira a insegurança de mim. Eu quero determinar, eu quero ter ousadia para falar. Eu quero que quando eu fale, Senhor, a palavra vai como uma flecha no coração da pessoa e ela se quebrante. A pessoa se quebrante e receba aquela palavra. Que a pessoa receba aquela palavra e seja curada em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixa Deus te usar. Então ele falou, eu vou colocar você, versículo 10, né, que a gente está lendo, para arrancar, para derribar, destruir, arruinar e também para edificar e plantar. Ou seja, tem horas que Deus vai te usar para coisas não tão boas, no sentido assim, ele vai falar coisas duras para você falar. Ele vai falar, sai daí para você falar. Ele vai falar, conserta, igual o irmão falou, que deu um testemunho aqui. Uma pessoa que ele pregou, tem horas que Deus vai te usar para ser bonzinho, né? Alisar a pessoa no sentido assim, né? Deus vai te curar, te salvar. E tem horas que Deus vai falar, olha, se conserta a sua casa, porque eu vou tratar contigo. É duro, amado. Tem horas que é duro. Tem hora que a palavra é boa, tem hora que a palavra é dura e você precisa ter coragem de falar. Quer seja boa, quer seja difícil e desafiadora. Porque Deus vai garantir o que você falar. A gente só vai falar coisa boa, né? Pai, eu só quero falar, Senhor vai curar, vai libertar, que é melhor. Mas se não for Deus, não vai fazer efeito. Você vai ser até envergonhado. Porque você vai falar, Deus vai te curar e Deus não cura. Porque, né? Ele não mandou você falar. Você falou pela sua emoção ou pelo seu amor. Às vezes a gente não ora assim, enfim. Mas a gente tem que entender que o Senhor nos usa para coisas difíceis e para coisas mais, né? E a gente tem que entender o tempo de Deus para cada mensagem. O tempo de Deus para cada evangelismo ali, né? Em particular de cada pessoa. E aí ele fala aqui, eu estou caminhando para o fim, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que
você vê, Jeremias? O que você está vendo? Porque Deus vai te mostrar coisas, meu irmão. Coisas do dia a dia. E o Senhor vai te revelar, através das coisas do seu cotidiano, verdades eternas. Porque é assim que Jesus trabalhou. Vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João. As parábolas de Jesus nada mais é coisas do cotidiano deles que eles estavam acostumados. Às vezes a gente lê e fala assim, nossa, mas o que tem a ver isso? Porque a gente não viveu naquela época, mas se a gente vivesse naquela época, a gente ia entender que todas as parábolas estão falando de coisas que eles viviam no dia a dia. Mas para quê? Para mostrar uma verdade eterna. Para levar para a vida eterna. Então ele está falando isso aqui, né? O que você está vendo? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor falou, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, tudo que sai da minha boca vai acontecer da boca de Deus, né? Eu velo pela minha palavra para cumprir. Então você está vendo certo. Irmãos, não tenha medo. Deixa Deus se revelar para você. Deixa Deus te mostrar o que Ele quer fazer. Deixa Deus te mostrar. Às vezes, o Senhor, a gente está tão disperso que o Senhor está nos mostrando algo e a gente está, sabe? Alguém já passou por isso, amados? A gente está disperso e Deus está falando. E nós estamos orando, Deus fala comigo, e Deus está falando. Mas nós estamos dispersos porque a gente determinou uma forma que a gente vai entender que é Deus. Olha que loucura. A gente determina, nós, pessoas, seres humanos, uma forma que a gente quer ouvir de Deus, que a gente vai entender que Ele falou. Mas às vezes Ele já está falando. E a gente está disperso porque a gente está querendo ver de outro jeito. Deus, eu quero ver rosa. Deus está te mostrando de outro jeito, mas é a mesma coisa. E aí você olha assim, você está vendo outra cor, mas Deus está te mostrando o que o rosa ia te mostrar. Entendeu, amados? Alguém entendeu? Parábola, né? Deus está te mostrando coisas que você está pedindo ainda para Ele te mostrar. Você está orando, Senhor me mostra. Senhor me direciona. Ele está mostrando, direcionando, mas não está sendo do jeito que você está, do jeito que você está imaginando. E aí o que está acontecendo? Você está ficando pedindo, continuando pedindo a Deus. Então, desperta, irmão. Presta atenção no que Deus está falando. Presta atenção em como que Ele está te mostrando. Aí você vai falar, nossa Deus, o Senhor estava falando isso para mim tem uma semana. E agora que eu estou entendendo. Tenho certeza que tem gente aqui que vai acontecer isso. Por esses dias. Você vai falar assim, meu Deus, o Senhor estava falando comigo, eu não estava entendendo. Agora eu estou entendendo, está claro. Está transparente o negócio. Porque você tirou o foco daquilo que você queria ouvir e focou naquilo que Deus queria te falar. A gente tem que tirar o foco do que a gente quer ouvir, do que a gente quer ver. E deixar Deus nos mostrar o que Ele está vendo. E deixar Deus falar o que Ele está vendo também. E aqui continua falando, né? Que Deus ia trazer o juízo para aquele povo. Porque Jeremias, irmão, não teve um chamado fácil não, viu? Tomara que o seu seja mais fácil. Jeremias foi um negócio estreito. Foi um chamado para pregar para quem não queria nada com Deus. Irmão, coisa difícil é você pregar para quem não quer nada com Deus. Eita luta. Porque quando você prega para alguém que é quebrantado, a pessoa vai receber e ela vai deixar Deus trabalhar na vida dela. Quando você prega para alguém que não quer nada com Deus, o coração vai ficar mais duro do que já estava. É uma luta. Alguém já passou por isso? Todo mundo já passou, né, amados? Mas mesmo assim prega. Porque uma hora essa palavra vai entrar. Ou se ela não entrar, na hora que Deus vai trabalhar de alguma forma. Deus vai apertar, Deus vai trazer circunstâncias para afunilar o negócio. E aí quando isso acontecer, a pessoa vai lembrar, nossa, ele falou comigo. Ela falou comigo, eu não quis ouvir. Vão lembrar que houve um profeta no meio deles, amados. Eles vão saber que houve um profeta. Lembra que você é? Profeta. E as pessoas vão se lembrar, nossa, teve um profeta que falou isso para mim. Meu irmão, meu marido, minha esposa, né? Meu pai, alguém falou, meu amigo do trabalho, meus pastores. E já falaram, aquele homem de Deus, aquela mulher, falou isso para mim, eu não quis ouvir. Mas agora Deus estreitou, agora eu estou ouvindo. Agora eu entendi. Aí você vai lembrar de todas as pessoas que Deus colocou no seu caminho, te falando, assim, você é. Entendeu, amados? Como é? E aí a Bíblia diz aqui, versículo 16 já, eu pronunciarei contra eles os meus juízos. Como eu falei, Deus ia aplicar o juízo. Deus estava levantando Jeremias para falar com um povo de coração duro.
E como eu estava dizendo, que bom se o Senhor te levar para lugares que as pessoas têm o coração, que bom se o Senhor te levar para lugares que as pessoas têm o coração, né, quebrantado, aberto para ouvir a palavra. Jeremias não foi assim. Tanto que o Senhor falou, né? Eles vão pelejar contra você. Olha aqui o que acontece, versículo 17, que foi o que a gente começou lendo. Você, né? Tu, pois, cinge os seus lombos, se prepara, Jeremias, se prepara. Levanta-te e diz-lhe tudo o que eu te mandar. Não desanima diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Aleluia, glória a Deus. Amados, não se engane. Quando Deus falar para você não desanime, é porque Deus já está vendo desânimo lá na frente no seu coração. Deus não fala palavra nenhuma à toa. Por que vem o desânimo? Porque ninguém está me escutando. Senhor, eu estou falando, estou pregando, estou ensinando, e a pessoa não quer mudar, Senhor. Aí você desanima. Porque Deus falou com Jeremias, não se desanime diante deles, porque Deus já estava vendo a luta que ia ser para Jeremias pregar. E você já leu o livro de Jeremias? Se não leu, leia. Eu falo, meu Deus, que homem é esse? Que luta! Ele falava e ninguém queria ouvir o homem. E ele geralmente andou sozinho por um bom tempo. O profeta Chorão, ele é conhecido. Chorava porque o povo não queria ouvir o que ele queria dizer. Porque o povo distorcia o que ele estava falando. Porque ele falava, faz isso, eles faziam o contrário. Não foi fácil. Então Deus falou com ele, olha, se prepara, Jeremias, se levanta, fala o que eu te mandar e não te desanima diante deles. Porque eu vou fazer que você não tema na presença deles. Entendeu? Deus vai te dar suporte, vai sustentar você, para você aguentar o que tem que aguentar. Por isso que a palavra diz que Deus não dá nada que a gente não suporte. Que Ele te dá estrutura para aguentar o que Ele te chamou para fazer. Eu vou repetir para você entender, mas o que Deus te mandou fazer, Ele vai te dar estrutura antes. Ele te dá estrutura, por mais que você não perceba, você vai perceber na hora que você estiver realmente fazendo ali o que Deus mandou, mas Ele já te deu uma estrutura para aguentar tudo que vai vir sobre aquilo que você vai ter que fazer, que Deus está te mandando. Glória a Deus. Ele nos dá estrutura. Tem coisas, irmãos, que você não vai passar quando você não é convertido, que você não vai conseguir, não vai ouvir, Deus não deixa. Está ali diante dos seus olhos, mas você não vê. Deus não permite. Pastor, não estou entendendo, não, vou te explicar. Quando eu me converti, amados, tinha coisas que aconteciam no meio, eu falava, Deus não deixava eu ver. Eu era né? Eu ficava ali no meio, todo mundo lá meio assim, tenso, e eu estava, né? Não entendendo nada, eu não entendia mesmo. Deus não permitia, porque eu não tinha estrutura para aguentar aquilo. Porque, como assim não tinha estrutura? Porque tem coisas que se você ver antes do tempo, ou ouvir antes do tempo, ou viver antes do tempo, você pode morrer na fé. Aí Deus não deixa, Ele guarda. O Senhor que te chamou é Deus que te guarda. Nunca se esqueça disso. O Senhor que te chamou é Deus que vai te sustentar, que vai te dar estrutura. Então Ele falou, não temas diante deles, Jeremias. Não desanime diante deles. Eu te dou estrutura hoje. Lembra que o Senhor falou? Hoje eu estou colocando você sobre as nações. Então hoje eu estou te dando essa estrutura. Como se fosse essa armadura. Estou colocando sobre você. Glória a Deus. A armadura que você vai aguentar. O que você tiver que aguentar. Que aguentar ouvir, às vezes, né, amados? Porque às vezes a gente ouve coisa até da nossa família. Eu não nasci, já falei isso aqui, eu acho. Eu não nasci num berço evangélico, então não é fácil. Quando você nasceu num berço evangélico, não é fácil também não. Eu vejo também cada história que eu falo, misericórdia, meu Deus. Mas quando você não nasce num berço evangélico, como foi o meu caso, e você se converte, irmão, você vai nadar contra todo mundo. Nadar contra as ondas. Porque você é uma bitolada, você é isso, é aquilo, a gente está achando tanta coisa. E se a gente não tiver estrutura para ouvir essas coisas, nós não ficamos na presença de Deus. Os amigos se afastam. Deus faz uma limpa, amados. E te dá estrutura para isso. E aí, na medida do caminho, Ele vai te fortalecer e você vai começando a enxergar como Ele enxerga, a ver como Ele vê. Porque você já tem essa, está entendendo a estrutura que eu estou dizendo? Você já está pronto para ver como Deus está vendo, no sentido assim, o que é preparado para você ver. Porque tem coisa também que Deus nem mostra, né, pastor? Tem coisa que Deus não mostra, fala, Jesus, tem coisa que eu tenho certeza que o Senhor não deixa nem eu ver. Porque a gente, né, é um dia após o outro sendo preparado, capacitado pelo Senhor. E aí diz, né, porque eis que eu te ponho hoje, de novo, Deus falou, lá no versículo 10, te ponho neste dia, e no versículo 18 ele está falando de novo. Hoje, né, eu te ponho hoje,
por cidade forte, coluna de ferro, olha que coisa forte, e muros de bronze, é assim que você vai ser, contra toda a terra. Ô irmão, palavra bonita, né? Mas essa palavra vem um peso de chamado. Aleluia. Contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os sacerdotes, contra todo mundo. Mas como assim, pastor? Então eu vou ter que ser servo de Deus, vou ter que ser profeta, vou contra todo mundo. Nesse caso aqui era todo mundo que não queria ouvir a verdade de Deus, amados. Por isso que eu falei, tomara que Deus sempre te levante para pregar para quem quer ouvir. Mas não vou te enganar, que não é assim sempre. Por um tempo por outro tempo você vai falar, Jesus, quanta resistência. Nunca enfrentei tanta resistência na vida, porque o Senhor está te preparando para algo maior. Porque eu aprendi uma coisa na caminhada, e olha, eu já sou nova ainda, né? Nova. 46 anos esse ano. Gente, eu estava falando para as pessoas que iam fazer 45 anos. Aí esse dia eu estava fazendo as contas. Aí meu marido falou assim, 79. Aí eu, 79. Aí não, a gente vai fazer 46. Não, é 45. Aí eu fui fazer a conta. Gente, eu vou fazer 46. Não, tipo assim, eu tô nova, eu sei, ó. Mas eu tô falando nova na fé, tá, gente? Eu falei da idade brincando, mas nova na fé, no sentido assim, né? Tem gente que tem muito mais anos que eu. Mas o Senhor, a cada degrau, Ele vai me preparando. E quanto mais forte, é isso que eu queria dizer, é a luta que você passa, porque maior também serão as vitórias. Isso não é evaporado, amados. Isso é verdade. Quanto mais o Senhor te permite lutas fortes, é porque Ele está te preparando. E depois vai vir a recompensa, porque Ele não falou aqui que ela pediu para Deus para esse ano seu ano de colheita. É sobre isso. Você vai plantar a terra que, né? Árdua, muitas vezes, mas você vai colher fruto. Porque quem vai fazer a semente entrar nessa terra árdua não é você. A gente não tem essa capacidade. Mas o Senhor faz a sua palavra, aquilo que você está profetizando e falando, né? Entrar na terra que é árdua e para dar fruto no reino dele. Por isso que é tudo sobre ele. Quando a gente entende que é tudo sobre ele, a gente se preocupa menos. A gente tem menos medo, a gente tem menos vergonha. A gente fala assim, o Senhor está mandando, então tá bom. Não sou eu que estou fazendo, não é isso? Então ele fala, tipo, hoje, cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze, contra todo mundo, Jeremias. E foi exatamente isso, chamado Jeremias. Pelejarão contra ti. Deus, irmão, sempre avisa para nós o que Ele está fazendo e o que vai acontecer também. Quem quer que peleje contra nós? Ninguém. Pastor, você quer que tenha levante ou resistência sobre a sua vida? Eu não. Quero só que tenha aceitação. Todos aceitem. Mas não é assim, irmãos. Se fosse assim, ia ser eu não consigo. Seria mel. Né? Docinho. Não é. Pelejarão contra ti, Jeremias. Vão pelejar contra você. Mas não prevalecerão. Tem que entender, guarda só isso. Esquece o pelejarão e lembra, não vão prevalecer. Porque a gente não tem que pensar na parte ruim, a gente tem que pensar na parte que Deus vai agir. Se a gente pensar na parte ruim, é desanimador. Meu Deus, vão pelejar contra mim. Mas aí você lembra, não vão prevalecer. Deus vai ser comigo. Eu não tenho que ter medo. Você lembra das palavras de Deus falando de... Por isso que eu falei, lembra que eu disse que eu gosto de andar e conversar com pessoas que me botam para cima nesse sentido? Porque a gente já sabe que vai ter peleja, então a gente não precisa ficar ouvindo. Ó, eu vou pelejar para você, ó, levante. Ó, irmão, negócio. Não, você tem que ouvir o quê? Não vão prevalecer. Aleluia. Deus vai vencer. Você, o Senhor está contigo. Agindo Deus se impedirá. Você tem que ficar com a palavra que Deus trabalhando na sua vida. É mais importante. Você tem que entender, não. Ela está passando isso, mas Deus está agindo. Não vou prevalecer contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ele está sempre dizendo, eu sou contigo. Essa palavra também se guardar. Você se sentir sozinho, desanimado, frustrado, você fala, Senhor, o Senhor é comigo. O Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me fortalecer. Eu sei que eu não estou sozinho. Então é isso, mas a gente não pode permitir, eu estou encerrando agora de verdade, que as nossas limitações impeçam o plano de Deus para a nossa vida. A sua limitação, todo mundo tem limitação, todo mundo tem luta, mas ela não pode ser impedimento para Deus agir na sua vida. Ela não pode ser impedimento para você não fazer o que tem que ser feito. Ela não pode ser impedimento para você aportar os sonhos e planos de Deus para a sua vida. Alguém, todo mundo entende?
entendeu isso que eu falei da bola? Ficou claro, né? Lembra disso? Isso aí mudou a chavinha aqui dentro da minha mente. Que mude essa chavinha aí também dentro de você, né? E outra coisa muito importante, o Senhor não vai deixar você sozinho. Não vai deixar. Ele vai estar sempre com você, no dia mau e no dia bom. Tem gente que no dia bom está com você, tem gente que no dia mau está com você. Tem gente que no dia bom não quer estar com você, tem gente que no dia mau também não quer estar com você, existe. Mas o Senhor vai estar com você nos dias bons e nos dias maus, nos dias desafiadores. Ele vai te dar autoridade para você cumprir o seu chamado. Isso é importante. Deus vai te dar autoridade, capacitação para você cumprir aquilo que Ele quer na sua vida. Então, resumindo, para encerrar aqui, a resposta que você tem que dar para Deus é: eu quero, eu aceito, eu recebo. Está difícil, mas eu vamos lá, Senhor, eu vou aceitar esse desafio. Né? Então, essa é a resposta que você tem que dar para Deus quando Ele fala para você tudo isso que Ele falou para Jeremias. Essa é a resposta. A sua reação quando Deus fala com você tem que ser de ânimo, não pode ser de desânimo. Entendeu? Resposta para Deus, reação diante de Deus. A sua reação tem que ser: Senhor, vai ser uma luta. Eu já estou sabendo aqui. Você já até sabe quem vai se levantar. E você fala: Deus, isso aqui já vão se levantar, mas Pai, eu vou, vai dar certo, o Senhor vai estar na frente. Glória a Deus. O Senhor não vai me desamparar. Glória a Deus. É sobre isso. Se a gente conseguir fazer isso, se a gente conseguir andar dessa forma, nós vencemos. Nós vencemos, amados. Nada vai parar o que Deus tem na nossa vida. Eu vim aqui para te animar hoje. Deus te escolheu. Aleluia. Mesmo antes de você nascer. Deus te escolheu, né? Mesmo antes de você entender. Você nem sabia quem Ele era. Por isso que a Bíblia diz assim, né? Que Ele morreu por nós quando a gente ainda era pecador. Quantas pessoas que nem conhecem o Senhor ainda? Ele já morreu por elas. Já foi, né? Foi consumado na cruz. E os que vierem agora só estão ouvindo, né, o chamado e falando: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas Ele fez antes de as pessoas saberem, né, que Ele ia morrer, ressuscitar. Ele faz antes, amados. E a gente precisa entender isso. Amém? Eu quero orar por você. Glória a Deus. Sempre que vier oposição, resistência, elas são inevitáveis, tá? Não fique com medo. Ah, Senhor, está vindo muita resistência, muita oposição, muito levante, vou desistir. Elas vão acontecer. Elas são inevitáveis na nossa vida. As oposições, a resistência. Mas o importante é a gente não olhar para isso, mas a gente olhar para Jesus. E sempre que eu falo sobre isso, eu não tenho como, gente. A minha mente já vai lá no Pedro. Sempre que eu falo sobre isso, que eu penso assim, olhar para Jesus e não olhar para aquilo, quando Pedro foi caminhar sobre as águas, que Jesus estava vindo, todo mundo achando que ele era um fantasma, todo mundo com medo, Jesus vindo para salvar, para parar aquelas ondas, aquelas águas e acalmar aquele problema ali. Todo mundo com medo, é um fantasma. E aí Jesus, está ali, né? Está ali olhando, andando sobre as águas. Não é isso? Ele está ali andando sobre as águas. Então, Jesus vem andando sobre as águas. E o que acontece? Pedro: Senhor, então eu quero ir aí. Eu quero ir aí. Aí Jesus falou: vem, Pedro. Porque Deus gosta de gente ousada, viu? Deus gosta, irmão. A gente fala do Pedro, né? Pedro era isso aqui. Deus gosta daqueles ali. Que vai mesmo, não tem medo e tal. Eu falo: Jesus, me ajuda aí, que eu quero ser assim. E aí o Senhor fala: vai, vem. E aí ele vai, mano. Começa lá, aí sai do barco, pisa lá na água, e vai andando. E vai andando, ele está andando. A Bíblia diz que ele estava andando sobre as águas. Está escrito lá, amados. Só que aí ele está olhando para Jesus, né? Daqui a pouco ele começa a olhar para um negócio, problema. Então, quando a gente olhar para as coisas que são difíceis, nós vamos fazer igual Pedro. A gente começa a afundar, desanimar, querer parar. Pedro começou a afundar lá na palavra. E aí ele falou assim: pediu ajuda, né? Tem o segredo.